Estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje conversaremos sobre o crime continuado. Vem comigo. A pergunta que não quer calar: é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de latrocínio? É o que tentaremos explicar com este conteúdo aqui. Olha que informação didática extraída do portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O crime continuado dá-se quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros. Exemplo hipotético: uma empregada doméstica, visando a subtrair o faqueiro de sua patroa, decide furtar uma peça por dia, até ter em sua casa o jogo completo. 120 dias depois, terá completado o faqueiro e cometido 120 furtos. Não fosse a regra do artigo 71 do Código Penal mais benéfica ao agente, a pena mínima no exemplo proposto corresponderia a 120 anos de reclusão, o que seria um absurdo. A teoria do crime continuado, que é uma ficção jurídica, visa exatamente a quê? A mitigar o indesejável efeito de pena exacerbada. Bem, o que foi que você observou desse exemplo proposto? Que o delito cometido pela agente era da mesma espécie, o que não é o caso em relação, por exemplo, a roubo e latrocínio. Respondendo à pergunta inicialmente formulada, não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de latrocínio, porque são delitos de espécies diversas, naturalmente tutelam bens jurídicos diferentes. Assim já decidiu o STJ. Não há como encaixar crimes de roubo e latrocínio nessa teoria do crime continuado. Para ser crime continuado, os crimes praticados têm que ser da mesma espécie. Essa é a ideia. Tentando traduzir ainda mais essa doutrina aqui do portal TJDFT. O Instituto da Continuidade Delitiva, que está lá no artigo 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros requisitos semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. E eu chamo sua atenção para a caracterização da continuidade delitiva, que pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, modo de execução. Tempo, lugar, modo de execução são chamados requisitos objetivos. Além desses requisitos objetivos, que são as idênticas condições de tempo, lugar, modo de execução, há um liame a indicar a unidade de desígnios, que é o chamado requisito subjetivo. Por isso que eu considero esse exemplo hipotético aqui do TJDFT bastante didático. Ana Paula, e nesse caso, há um aumento de pena? Sim. Deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. Há um aumento de pena e olha só o que é que já decidiu o STJ. Crime continuado, aplicação da fração de aumento de pena com base no número de infrações. No crime continuado, a pena ela poderá ser aumentada, vocês vão ver que de acordo com o número de infrações. Olha como esse julgado é importante. O STJ firmou a compreensão de que a fração de aumento
no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3 infrações, 1/4 para 4 infrações, 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 infrações, e 2/3 para 7 ou mais infrações. Não é interessante isso aqui? Bem, então o que é que a gente pode compreender? Que na continuidade delitiva, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, conforme o número de infrações cometidas, que é o critério da quantidade de infrações praticadas. Repetindo, 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 pela prática de 3 infrações, 1/4 pela prática de 4 infrações, 1/3, 5 infrações, metade, 6 infrações, 2/3, 7 ou mais infrações. Então, é a quantidade de infrações que vai situar o agente nessa fração, que oscilará no intervalo mínimo e máximo de 1/6 a 2/3. Bem, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo!